Graça e paz. Pessoal do discipulado, começa hoje, né? Pode seguir. Cadê o Alisson ali fazendo um coraçãozinho com a mão? Obrigado, gente. Ceia. Deus é bom. Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11. Vinte e sete. Aleluia. Todo mundo achou? Está dizendo assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Amém? Esse versículo, ele fez de maneira isolada, um problema teológico muito grande através da história da igreja. E trouxe uma condenação muito grande. Claro que a culpa não é do versículo, mas tão somente da maneira que as pessoas tiveram o costume de interpretar as Escrituras. Justamente essa interpretação por versículo, ignorando o contexto, tem muito mais poder de trazer um problema doutrinário, em alguns casos até heresias, do que trazer edificação. Então, o que muita gente começou, através da história da igreja, isso vai ficar mais popular, essa ideia de excluir o povo da ceia. Depois de Calvino, mas já existia isso no Instituto Católico da Excomunhão, né? Tirar da comunhão, não era só tirar da ceia, mas tirar da comunhão aqueles que estão em pecado. E o estar em pecado também é um conceito muito fluido. O que é estar em pecado? O que é ter cometido pecado? Né? Eu não vou fazer isso, mas se eu fizesse, talvez aqui, e dissesse, gente, vamos lá. Quem não cometeu nenhum erro no último mês? Talvez a gente tenha uma dificuldade de ter ceia. Porque a gente talvez ia dar ceia só para o mentiroso que disse que não. E aí... Agora, cometer um erro não é análogo a estar em pecado. Amém? Tropeçar em algo na sua escada de crescimento espiritual, não significa estar em pecado. Um bebê que está aprendendo a andar, ele não vai andar como a gente anda hoje. Ele não vai ter o mesmo equilíbrio. Ele não vai andar da mesma maneira. Ele vai cair muitas vezes. Se ele tentar correr, ele vai cair mais fácil ainda. Então, veja, não é esperável de um cristão novo convertido, por exemplo, o mesmo comportamento maduro na palavra, e maturidade na palavra significa uma vida mais santificada. Amém? De uma certa forma, se você entender dessa maneira, tudo que está diferente de Jesus Cristo é pecado. Não é? Ele é o nosso alvo. Nós temos que nos santificar até nos tornarmos como Ele. De uma maneira que hoje muita gente diz que isso é impossível. Não dá para fazer. E realmente parece impossível. E eu não estou querendo trazer essa parte prática sobre impossibilidade
de assemelhar-se a Jesus no caráter. Eu quero trazer para você a ideia de que a gente deve se esforçar continuamente para sempre estar melhor amanhã do que estamos hoje, sempre melhor hoje do que estávamos ontem. Isso é uma vida de santificação. Amém? Uma vida de pecado é uma vida de pecado deliberado, não é uma vida sem erro, que vai te dizer que você não está em pecado. Amém? E aí o que essa interpretação descontextualizada desse texto trouxe? Uma condenação. A pessoa cometeu algo durante o mês, a gente ceia normalmente, tradicionalmente uma vez por mês, e aí, normalmente pecados que se tornaram públicos de alguma forma, né? E aí a igreja exclui aquela pessoa daquele mês da ceia e traz uma vergonha para quem foi excluído, ao passo que também traz um tipo de orgulho para quem não foi, né? Você já participou de alguma igreja assim? Quem já participou de uma igreja assim, gente? Não, galera boa. Eu não, então só vou supor. Graças a Deus, nasci de novo no verbo da vida. Mas o que acontece? Alguns casos são ainda mais graves. Acontece, por exemplo, da mulher ter sido abandonada pelo marido. E aí falam assim, divorciou, não pode participar mais da ceia. Ou que ela tenha abandonado. Você imagina a pessoa, a gente teve casos que a gente lidou, que a pessoa estava 17, 20 anos sem tomar ceia. Irmão, que pecado é esse? Ah, não, porque ela divorciou do marido há 17 anos atrás. Aparentemente, para algumas pessoas, existem 2 pecados sem perdão. Blasfêmia com o Espírito Santo e divórcio. Não estou dizendo que divórcio é a vontade de Deus. Amém? Pelo amor de Deus. Mas, cara, existem inúmeras razões, lícitas e ilícitas, para que um divórcio ocorra. Amém? Estou falando com adultos aqui? Caso de agressão doméstica. Ah, mas vai orar para ele melhorar. Não vai não. Ora fora da sua casa. Para não correr o risco. Porque não foram poucos os casos que a mulher estava orando e ela era agredida enquanto orava. Existe um caso famoso que um amigo, que já está com o senhor, Rosilon, contou para a gente, que ele pastoreava em outra denominação antes, e aí uma mulher estava sendo agredida pelo marido alcoólatra, e aí ele falou para orar, para perseverar em oração, e um dia ele chega em casa, ela está virada, ajoelhada de frente para a parede, orando por ele chega com uma barra de ferro e dá na cabeça dela e mata ela. Esse caso é real. Ah, mas ela foi para o Senhor. Eu sei, irmão, mas não foi como mártir não, viu? A oração, muita calma na hora de ouvir isso que eu vou dizer. A sua oração, ela não tem um poder automático de mudar o coração de quem não quer ser mudado. Porque se assim fosse, era fácil, a gente não precisava disso aqui. Exposição da palavra. A gente só orava. Vamos só orar por todo mundo. Ih, gente, o governo está ruim. Tranquilo, deixa com o pai, eu vou orar e vai resolver. Então a gente tem que ter um cristianismo que, além de ser bíblico, ele tem que ser prático.
a gente viaja em umas ideias, tipo assim, não, porque tem que orar. Não, claro que tem que orar, não estou dizendo que não tem que orar. Agora, o apóstolo João, ele vai dizer, ó, meu bálsamo da voz aqui. Gente, eu estou falando tranquilo a semana inteira, eu subo, parece que... Como empenhar seu pastor? Não, faço não. Mas seria um método bom. E aí, pastor, mas o que está dizendo então sobre examinar e ser culpado do sangue? Paulo está falando aqui, a igreja de Corinto, não é sobre pecado, não é sobre coisas individuais, não. Paulo está falando sobre o pecado contra o corpo. Sobre um pecado específico. No versículo 17, ele vai dizer assim, entretanto, é um pouquinho antes que eu abri. Eu abri 27, estou olhando 17 agora. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês. Para quê? Porque a pluralidade de ideias não, é para que seja conhecido. É o que ele está dizendo, né? Quais dentre vocês são aprovados? O que a divergência causa? Ah, é bom ter divergência porque a gente aprende com a divergência. Não, isso é conceito mundano. As divergências que causam divisão, elas só mostram quem está aprovado e quem não está. O que Paulo está dizendo é isso. É bom que tenha uma divergência para eu saber quem é crente e quem não é. Amém? Lembra que a carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta, ela fala basicamente sobre isso. No primeiro capítulo, ele roga para que eles tenham unidade. E ele fala que ele denuncia, lá no versículo 11, do primeiro capítulo, qual foi o motivo, a intenção dele ao escrever aquela carta. Porque ele ouviu que estavam havendo divisões entre eles. E ele vai tratando não somente a questão da divisão, mas o que está em volta da divisão. As coisas que estão relacionadas com a divisão. E aí ele vai entrar em vários tipos de pecado, em vários tipos de problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando. A divisão que existia estava muito relacionada a uma vida de pecado, deliberado do povo. No capítulo 5, ele fala de um cara que estava ficando com a mulher do pai dele. Eu espero que não seja a mãe dele, eu acho que não, devia ser a madrasta. Mas ainda assim é horrível do mesmo jeito. Né? E que ele falou assim, nem entre os gentios, assim, nem o povo que peca sem consciência nenhuma, sem conhecer a palavra, age dessa maneira. Amém? Então existia um horror de pecado deliberado no meio da igreja que o povo não estava se dando conta. E o que Paulo identifica é que a divisão era a causa disso. A divisão que existia entre eles, e parecia uma coisa lícita. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ah, eu gosto de fulano. Não, eu sou da turma do fulano. Isso existia naquela igreja. E é uma tentação, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes, não é sobre isso que eu quero falar hoje. É uma tentação em que, por uma questão de ego, né, esses partidarismos sejam criados em qualquer juntamento de pessoas, qualquer grupo de pessoas. Coisa que a gente mais tem, por natureza caída, é formar partidarismo. Eu acho, esse ano é ano de eleição e é muito claro isso. Às vezes você vê um candidato defendendo uma coisa que acho que o outro lado também gostaria. Você já viu isso? Eu vejo isso acontecendo, e aí você mostra para uma pessoa que não, né, vamos supor que ela é de direita, você mostra para ela
um negócio da esquerda, ou vice-versa. Sem falar que é do outro lado, a pessoa gosta. Quando você fala, não, mas aqui foi o outro lado que... Ah, não, mas aí eu acho que não pode. Vocês já viram isso, gente? Não é? Eu acho engraçadíssimo. Como que a cabeça da pessoa pode mudar só porque não é do meu grupo? E Paulo fala sobre esse tipo de coisa como obra da carne, lá em Gálatas. Vamos lá em Gálatas rapidinho. Depois a gente volta aqui. Gálatas 5. 19. Está dizendo aí, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, fácil, né? Ninguém duvida disso. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Até agora, eu acho que o jeito que foi colocado essas obras aqui, talvez a gente vai perdendo a atenção em uma por uma. Porque imoralidade sexual, não há dúvida que isso é um problema de pecado. Amém? Dentro da igreja, se eu falar de imoralidade sexual, ninguém vai falar assim, eu não sei se isso não é bem assim. Não, todo mundo sabe. E é muito grave. Agora, não existe uma hierarquia de gravidade nas obras da carne. O que é carne é carne. Pelo menos não aqui. Existe sim pecados piores, mas não é sobre isso que Paulo está tratando aqui. Amém? E aí, depois de feitiçaria, ele vai falar de ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Facção, gente, não é PCC, Comando Vermelho. Facção é divisão. É criar existe uma outra tradução que vai dizer partidarismo. E aqui também não está falando sobre política. Está falando sobre divisão dentro da própria igreja. Que é o que Paulo trata aos Coríntios. Amém? E veja que tudo está dentro de uma bola só, porque o egoísmo, essa ideia de eu trazer tudo para mim mesmo, né? Tudo tem que me satisfazer, vai fazer com que, se for conveniente para mim, ou se for fácil de escapar, eu ande em imoralidade sexual. Você está aqui? Por que mesmo conhecendo o que a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, as pessoas caem nisso? Carnalidade. Não é porque elas discordam que aquilo não é um problema. Todo mundo concorda que é um problema. Mas a questão é, não importa, eu quero fazer. Você está aqui? Só que a imoralidade sexual dá para fazer mais escondido. Como que você faz partidarismo escondido? Não tem jeito. Você tem que fazer a divisão. Você tem que... Agora, isso não sai de uma maneira imediata. Primeiro, aquele sentimento é semeado no coração do cara. Começa com coisa pequena. Eu gosto mais do jeito do pastor Paulo do que do pastor Marcos, ou vice-versa. Não, eu já gosto mais. É pequeno. E até um ponto. Tem uma coisa de identificação, né? Mas a questão não é a identificação. É quando isso ultrapassa o limite da identificação para se tornar uma preferência, para se tornar, depois de um tempo, um bloqueio. Eu não consigo receber de fulano. Não, eu não gosto de ouvir. Fulano que vai pregar hoje. Não gosto. E impressionante quando as pessoas são assim, elas não conseguem calar a boca.
elas têm que encontrar alguém para conversar no corredor e falar assim, ih, fulana, não aguenta. Ah, também não. E pronto, dá a mão e aí já começou. Não é? Volta para 1 Coríntios 11. Verso 27. A gente começou, né? Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Veja que não existe uma proibição de excluir. Uma proibição de excluir, não, é uma instrução para excluir, né? Uma proibição da pessoa comer a ceia. Não é isso que a palavra está falando. O que ele está falando é, antes de você participar da ceia, a ceia é um ritual sagrado. Amém. É um pão, é um suco de uva, que nem é vinho, né, que a gente faz. É um pão e um suco de uva que representam o corpo e o sangue. Eles não são o corpo e o sangue, eles representam o corpo e o sangue. Amém? E por quê? Jesus ensinou isso para a gente fazer isso em memória dele. Em memória dele por quê, irmãos? Porque ele morreu por todo mundo. Amém? Ele morreu por quem você tem afinidade, por quem você não tem. Por quem você gosta, por quem você não gosta. Ele morreu por todo mundo igual. E por causa dele, a gente se santifica. E a santificação, como Jesus ora ao Senhor em João 17, a santificação nos leva à unidade. Eu queria uma reação melhor agora. Por que a santificação nos leva à unidade? Porque quando a gente se santifica, a gente exerce mais misericórdia. Amém? Porque quando você não tem misericórdia, qualquer coisa que qualquer pessoa faça é um problema. Não é? Você pode ver, gente ranzinza. Tem amigo nenhum. Ou tem poucos. Eu sou de poucos amigos. Se você fala isso, sente aí um alertinho. Não, porque eu sou introvertido. Tudo bem, introvertido, tudo bem. Até certo ponto. Agora, não, eu tenho poucos amigos, sou uma pessoa seletiva. Tá, você é seletivo por quê? Eu tenho medo das pessoas chegarem na minha vida. Pronto. Provavelmente você vai ter dificuldade de que as pessoas abençoem você também. Porque você ter muitas pessoas perto de você, pode ser sim, uma porta para muita gente te machucar. Mas se você tiver o olhar de Cristo, é muita gente para te abençoar também. Pastor, mas as pessoas machucam. Eu sei, irmão, eu sou pastor. Tem tanta experiência própria quanto o que eu vejo de gabinete. Gente machuca mesmo. Mas sabe quem que machuca? Gente carnal. Por isso que a santificação é algo tão importante dentro da igreja. Porque gente carnal machuca mesmo. Gente carnal é egoísta. Ela não está se importando se você tem sentimento, se você teve um dia ruim, se você está num momento de dificuldade. Não se importa. Ela vai fazer o que ela quer fazer e você que se exploda. E por isso que a santificação, ela é uma habilidade da gente considerar uns aos outros. Paulo, em 1 Coríntios 11, ele está lidando com as pessoas, ele vê a ceia como um reflexo disso. Ele primeiro fala das divisões e depois ele fala do povo que chegava e cada um comia a própria ceia, sem se importar se tinha o outro com fome ou não. Cada um trazia a própria ceia, comia a própria ceia, você é pobre, você que se exploda para lá. E aí ele chamou isso de indigno. Mas veja, o indigno não era não compartilhar a ceia. Isso era um sintoma da divisão que estava no coração deles. Não dá para a gente estar junto só fisicamente. A indignidade é eu estar junto só fisicamente.
E aí ele fala, querido, que o que eu devo fazer não é avaliar a mim mesmo e falar assim, é mesmo, eu odeio todo mundo, eu tenho poucos amigos, eu não vou tomar ceia não. Eu tenho que avaliar a mim mesmo e me arrepender. Eu avalio a mim mesmo e me arrependo. E então como a ceia. E então participo da ceia. Eu não avalio a mim mesmo e falo, esse mês está difícil, o Senhor não tirou isso do meu coração. Irmãos, se fosse para Deus tirar as coisas do nosso coração, Ele já tinha tirado. Quantas vezes você pediu para Deus tirar alguma obra da carne do seu coração? Senhor, tira essa inveja de mim. Cadê que não saiu ainda? Tira essa preguiça de mim. Não sai preguiça. Tira. Não tira. Ele não tira. Ah, mas ele pode. Mas ele pode também não tirar. Ah, amor, por que ele não tira? Porque ele é o seu Deus, ele não é seu mordomo. E porque o jeito que ele escolheu do mundo funcionar é com livre-arbítrio. Jesus falou para a gente tomar a nossa cruz, mortificar a nossa carne, nas palavras de Paulo. É a gente que faz isso. É a gente que escolhe mudar. Ah, mas eu sou assim. Você é assim porque você quer. É uma mentira que foi pregada desde a sua infância, desde a minha infância. E às vezes com um verniz religioso. Ah, foi Deus que me fez assim. Então Deus te fez pecando? Se Deus te fez pecando, Ele é seu sócio no pecado, Ele não pode nem te culpar. E se Ele é seu sócio no pecado, Ele mandou Jesus para morrer pelo pecado que Ele colocou? Isso é sadismo. A gente tem uma teologia dançada na cabeça e a gente nem percebe. Ah, Deus me fez assim, então Deus te fez pecador. Deus te fez pecando. Então não pode te culpar, não. Se foi Ele que fez e Ele é todo poderoso, você não é mais poderoso que Ele botou um negócio que você não consegue tirar, você pede para tirar, Ele não tira. Alô? Eu estou falando só de lógica por enquanto. Porque a gente engana a gente mesmo. E aí, para a gente enganar a gente mesmo, tem gente que ainda consegue catar uns textos pincelados da Bíblia lá para dizer que, é isso aqui. Não é não, gente. Não é nem no contexto bíblico e nem da realidade. Amém? Ah, Deus, tira isso de mim. Não, Ele não tira. Você olha a palavra, aprende e você mesmo tira. E se você não tirar, você é considerado indigno. Amém? E a ideia não é excluir ninguém. Examine o homem... Vai ficar melhor agora. Ou não? Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Verso 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor, querido? É entender isso. Sem discernir que isso aqui não são pessoas diferentes. E algumas que você tolera, algumas... Não. Isso aqui é Jesus. Amém, gente? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Mais à frente, né? Em Efésios também, Paulo vai fazer a relação do homem e da mulher. Quem que odeia o próprio corpo? Ah, eu sou feio, eu odeio. Não, calma, não é isso não. Sim, você é feio, mas não é isso não, calma. Mas quem quer, se não for por uma psicopatia absurda, eu quero arrancar meu braço hoje porque eu cansei dele. A gente não faz isso com o nosso corpo.
E a gente não faz isso com o corpo de Cristo. Pastor, mas as pessoas são difíceis. Normalmente quem fala isso é o mais difícil. É claro que as pessoas são difíceis, irmãos. Essa é a beleza do exercício cristão. Porque se todo mundo fosse fácil, tivesse todo mundo bem, a gente nem precisava estar aqui. O fato da gente ter dificuldade com as pessoas e as pessoas com a gente, mostra que a gente precisa continuar congregando, ouvindo a palavra. Para a gente melhorar. E se todo mundo aqui melhorar? Se todo mundo aqui melhorar, a gente vai dobrar o número de pessoas. Porque é isso, a gente vai melhorando, as pessoas vão sendo atraídas pela nossa melhora. Porque a nossa melhora de santificação vai melhorando a nossa vida de prosperidade também. Não somente financeira, mas melhora a nossa alegria. Melhora a nossa vida como um todo. Amém? Então a verdade é que enquanto existir gente para ser alcançado pelo Senhor, e tem muita gente para ser alcançada ainda, esse processo nunca vai acabar. Porque por mais que você se torne o Jesus Cristo da geração atual, vai ter gente chegando, cheio de carnalidade, para ser santificado pelo seu amor. Então, estar nesse mundo que jaz no maligno, significa ter que lidar com gente difícil. Dentro da igreja. E a opção para você não lidar com gente difícil é você se excluir, inclusive da salvação. Ah, não, mas eu posso ser salvo sozinho em casa. Quem te disse isso? Se a santificação leva à unidade, não faz sentido nenhum. Vai lá em João 17 comigo, depois a gente volta aqui. Que parece que você precisa de um pouquinho de convencimento. E eu vou deixar Jesus falar. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico. Para quê? Então Jesus santifica para que os discípulos fossem santificados pela verdade. E minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Agora ele pega tudo que ele orou para os discípulos e transfere por todos os que creriam em Jesus pela mensagem dos discípulos. Ou seja, ele agora está orando pela gente. E aqui ele adiciona uma coisa. No verso 21 ele diz, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a unidade vai fazer com que o mundo creia que Jesus é real, até porque eles vão ver a cabeça, a palavra sendo pregada e o corpo agindo em unidade. Isso é Jesus na terra. A cabeça, a palavra e o corpo agindo em unidade. Cada um sendo crente em casa não é ser crente. Cada um sendo crente de maneira separada não é ser crente. Porque esse é um pensamento de achar que ser crente é só não fazer sexo fora do casamento, não ver novela, Netflix. Nada a ver, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas é um pensamento legalista. Ah, não ser crente, eu não vou em barzinho, eu não ouço música do mundo. Que crente? Tem nada a ver. Pois, pelas misericórdias de Deus, que todos tenham um mesmo parecer, um mesmo pensamento, que sejam um. Só dá para fazer isso mortificando a carne, deixando de ser egoísta. Amém? A questão é,
Muita gente não aguenta isso. Não aguenta deixar de ser egoísta. E quando a pessoa não aguenta deixar de ser egoísta, o que ela faz? Divisão. Ela começa a semear discórdia. Porque é da natureza dela fazer isso. A natureza caída dela leva ela a isso. Amém? Volto para 1 Coríntios. Agora no versículo 29, né? Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 30 diz assim: por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Dormir aqui, gente, não é o estado que muitos ficam no culto. Dormir aqui é uma palavra branda, um eufemismo para a morte. Então ele fala que o fato da pessoa permanecer nesse estado de carnalidade, mesmo ouvindo a palavra, não é sobre tomar a ceia. Você está ouvindo a palavra, está recebendo, você sabe o que é o certo a fazer. Você sabe que fofoca, divisão, contenda é diabólico. E você permanece nisso? O que é isso? Porque uma coisa é quando eu erro, sem conhecimento da verdade. Outra coisa é quando eu erro sabendo a verdade. Eu ouço a verdade e eu escolho outra coisa. Eu fiz o rema, aprendi a palavra, acaba o rema e fala assim, quer saber? Vou fazer do meu jeito. É claro que ninguém que faz isso, fala assim, eu estou pecando, agora eu fiz um contrato com o diabo. Ele não fala isso. É sempre devagar. Coisinhas. Semeaduras, coisas pequenas. Suspeitas malignas. E outros pecados que estão ali, escondidos na Escritura. Qual que é o objetivo? O objetivo de Satanás é que Cristo não seja pregado. O que isso faz Cristo não ser pregado? Óbvio. Jesus falou, nessa oração que eu acabei de ler, que o fato da igreja andar em unidade faz com que o mundo creia que Jesus veio em nome de Deus. A coisa mais eficaz para quebrar o evangelismo é criar divisão. Porque não dá, o nome de Jesus é muito forte. Se a gente ama uns aos outros, anda em amor e age em amor, o povo vai se converter. Não dá a mentira, ela não tem o poder de segurar a avalanche da verdade. Não tem. Conhecereis a verdade vos libertará. Ela não tem. O que acontece? A pessoa chega numa igreja, por exemplo, de Corinto, que é dividida, ela pode ouvir a mensagem de Cristo, dos apóstolos, falar que mensagem maravilhosa, chegou, e aí ele vê na igreja de Corinto, por exemplo, um camarada que estava pegando a mulher do pai. Ele fala assim, peraí, isso aqui é pior de onde eu estava. Ele vê uma igreja dividida. Ele fala, peraí, isso aqui... Os meus amigos ali da faculdade são melhor do que essa turma aqui. E aí a mensagem se esvazia. Então a exortação de Paulo à unidade é uma exortação à santificação. E é isso que ele fala, olha, é até bom eu ver quem é santo e quem não é, por meio das divisões. Agora, estranho, porque a gente acha que às vezes tem dois partidos, né? Qual é que está certo? PT ou PL? Não é isso. Direita ou esquerda? Lula ou Bolsonaro? Não é isso. Dentro do corpo de Cristo, tem o que causa a divisão e tem o lado que não quer causar a divisão.
Amém? Divide-se não por causa dos dois lados. Divide-se por causa de apenas um deles. Amém? Não, mas é porque eu não concordo que as coisas sejam desse jeito, tinha que ser de outro jeito. Entendi. O nome disso é insubmissão. Amém? Ah, mas por que não tem que ser do meu jeito? Porque não é você que manda. Porque não é você que é o responsável. A responsabilidade não recai sobre os seus ombros. Esse pensamento, ele é semeado desde o início da história da igreja. E ele é um pensamento egoísta. As coisas nunca são do nosso jeito, irmãos. Nunca. As coisas não acontecem nem do meu jeito aqui. Eu estou submisso a uma visão. Eu respondo a ela. E todos nós fazemos isso. Amém? E todos nós, no final da ponta, a gente responde à visão de Cristo. No final de tudo isso, todos somos submissos a Ele. A inspiração de eu quero que seja do meu jeito, não é contra uma liderança local, é contra Cristo. Ela só é maquiada, como se fosse contra pessoas. Porque ninguém fala assim, na verdade eu sou contra a palavra, eu não gosto de Jesus. Ninguém fala. Acho que ninguém admite. Mas quando Jesus roga para a gente ter unidade, e as pessoas não querem ter unidade, o que é isso? Se não em submissão ao próprio Cristo. Você está aqui? Amém. Não é, gente? Isso é lógico. E é isso. E agora, eu creio que eu consegui passar para você o peso do que Paulo está falando sobre a ceia. A questão não é se a pessoa fez uma besteira durante a semana. A questão é, você não pode estar tomando a ceia como se fosse uma unidade em Cristo e com o coração desconectado. Isso é tomar a ceia de maneira indigna. Isso traz condenação, sim. Ah, então eu não vou nem tomar a ceia. Não vai mudar nada. O problema não é o tomar a ceia. A ideia só é que o tomar a ceia, você está dizendo, eu estou participando de um corpo que, na verdade, eu estou lutando contra ele. Eu faço parte de um corpo, mas eu sou o câncer. E aí eu consigo entender até o que Paulo vai falar depois. É por isso que tem muitos fracos, doentes, e uns já até morreram. Porque câncer tem que sair mesmo. E se não vai sair por bem, sai por mal. E aí a soberania de Deus entra. Amém? Porque não é a gente que vai matar as pessoas. Não por falta de vontade. E nem Deus, irmãos, a questão não é essa. A questão é que o juízo de Deus, ele é bondade. Juízo é bondade. Bondade com quem? Com o resto do corpo. Amém? Bondade com o resto do corpo. Você duvida? Deixa eu mostrar mais uns textinhos aqui. Atos 5. O povo foge desse texto. Eu adoro. Atos 5:1. Aleluia. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Também porque Barnabé tinha vendido e tal.
ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante o levou, colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ah, sabia, esse negócio de igreja só quer dinheiro. Não. O que Pedro está lidando aqui é justamente com o orgulho. Porque o que ele vai dizer? Ela não lhe pertencia, tipo assim, já não era sua. E depois de vendido o dinheiro, já não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O que Pedro traz para Ananias? Assim, cara, que passou pela cabeça de vento sua? A propriedade não era sua. Assim, ele podia ter vendido e dado metade do dinheiro, falou assim, estou dando metade do dinheiro da propriedade. Ele seria celebrado. A questão é que Barnabé, no capítulo 4, ele vende a propriedade e coloca aos pés dos apóstolos. Barnabé é chamado de, o nome Barnabé significa filho da consolação. Coitado, chamava José e botaram o nome de bode nele. Mas enfim. Barnabé. Filho da consolação. E aí, Barnabé, ele se torna alguém muito importante na igreja primitiva. Não porque ele fez isso, mas isso demonstrou o coração dele. A oferta de Ananias também demonstrou o coração dele. Veja, deve ter sido uma oferta financeiramente parecida. A questão é que o coração de Ananias era, eu quero estar nessa como protagonista, eu quero ser o cara. Eu quero os elogios. Ele fez junto com a mulher dele isso. Eu vou e vai dar certo. Mas é bom demais uma liderança guiada pelo Espírito. E ele fala, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Meu Deus, o que aconteceu aqui, gente? Juízo imediato. Não, mas Deus mata. Não, é isso não. Em 1 Coríntios 11, Paulo fala assim, se a gente não examinasse a nós mesmos, a gente não receberia juízo. O juízo não vem pela vontade de Deus, pela nossa. Quando a gente não examina nós mesmos. Quando a gente acha que o problema é todo mundo à nossa volta, menos a gente. Já viu gente assim? Estão me perseguindo, fulano fala mal de mim, fulano fala isso, fulano fala isso, fulano fala isso, fulano. Mas todo mundo está falando a mesma coisa, Em alguns casos pode ser perseguição, outros não. Outros não. Uma pessoa falou assim, não, eu não aguento mais, toda hora fica me corrigindo de fazer fofoca. Eu falei, mas você continua fazendo? Não, mas não é isso, não, claro que é. Esse povo não deixa eu fazer fofoca em paz, meio que não pode mesmo, né? Ananias caiu e morreu. Agora, o que está escrito depois? Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. O juízo, ele é uma expressão da bondade, porque ele também traz a santificação. Não dá para as coisas correrem soltas no avivamento, não, irmãos. Cada um fazendo o que quer e sem problema nenhum, não. Quando algumas pessoas tentam se levantar, ou contra o Espírito aqui. Aqui Ananias e Safira não estava contra ninguém, não. Mas o que ele teve aqui? Qual foi o pecado de Ananias? Dá para a gente pensar nos 3. Mas o primeiro, o gatilho de tudo foi a inveja. Ele viu Barnabé e falou assim, quero isso aí, ó.
Não quero isso aí, mas também dar o dinheiro todo é muito, né? Ah, mas ninguém vai saber. Vou mentir aqui e falar que foi por isso. O problema não era o dinheiro. O problema era a mentira. Por causa da inveja. Com o objetivo final de soberba. Pedro não podia deixar isso acontecer, e Deus menos ainda. E aí ele chama, fala assim, cara, foi isso aqui mesmo? Deu a chance para ele ainda. Fala a verdade, foi isso aqui mesmo? Não foi? E depois, não vamos ler aqui para a gente ganhar tempo, depois ele chama Safira, e Safira, foi isso mesmo. E ela também capota. Juízo imediato, para causar temor na igreja. Temor o suficiente que ficou registrado no livro de Atos. Fala a verdade. Se não dá uma tremedeirinha. Não é? Não só pela morte física. Mas você pensar e que naquele momento você se opôs a Deus. Existe uma semente de ateísmo em todos nós. Essa semente faz a gente não observar a santificação até uma consequência chegar. Será que vai funcionar? Será que é assim mesmo? Ah, será que é assim mesmo? Aí, pum, alguém capota. Fala, e agora? Agora foi mesmo. Então, existe um aspecto de bondade no juízo. Amém? Primeira carta de João. No capítulo 5. Versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? Tem que pedir como? De acordo com a vontade dEle. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Deus ouve a gente em tudo. Ele vai dar qualquer coisa? De acordo com a vontade dEle. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará a vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por esse. Aí João abriu uma caixa de Pandora aqui, né? Qual pecado que leva à morte, qual que não leva? Sabe dizer? Tem mais de um. Mas dá para a gente fazer uma conexão grande. O autor dos Hebreus fala sobre o pecado deliberado. O que é o pecado deliberado? É quando você sabe que uma coisa é pecado e você faz assim mesmo. De maneira deliberada, sem arrependimento. A ponto de defender o que você está fazendo. Não é sobre tropeço. Ou fraqueza. Fraqueza é uma coisa. Tropeço é uma coisa. Ah, eu tenho dificuldade para me libertar disso. Tudo bem. Esses são os que não estão te levando à morte. Agora, o pecado convicto, não dá para orar, porque Deus não muda o coração das pessoas contra a vontade delas. Se a pessoa sabe e peca assim mesmo, convictamente, não adianta, e não só não adianta, não se deve orar por essa pessoa. O que há para essa pessoa é expectativa de juízo.
Toda injustiça é pecado, mas é pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui, não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Quem é que está no pecado, irmão? Quem não é nascido de Deus. Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 10 falam de dois tipos de pessoas que não podem ser reconduzidas ao arrependimento. Que é a pessoa que já se arrependeu, começou e depois retornou. Pedro vai dizer, o cão voltou ao seu vômito. A porca lavada voltou a revolver-se na lama. E ele diz algo pior ainda, era melhor nem ter conhecido Jesus. Porque eles voltaram agora para um estado em que eles não podem ser reconduzidos à salvação. Você está aqui? Ainda? Gente, o não observar a santificação é muito grave. E o que Paulo vai falar aos Gálatas, que eu li aqui, a maioria dos problemas de falta de santidade está relacionado com relacionamentos. Então não dá para ser crente e falar assim, mas eu não gosto de ninguém. Ah, mas eu não gosto de fulano, aqui eu gosto só de ciclano. Não dá para fazer isso não. Isso é indigno. Vamos ver Jesus falando também. Eu estou acabando, prometo. Lucas 17, 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequenos a pecar. Se a divisão começa no coração de uma pessoa e se espalha, você concorda que essa pessoa está levando outras a pecar? O que Jesus está fazendo? Olha, era melhor se a pessoa pular de uma pedra de moinho. Eu não sei o que é uma pedra de moinho, mas deve ser uma coisa muito pesada, né? Acho que nem a própria pessoa consegue fazer isso e jogar. Alguém tem que lançar ela junto com a pedra. Só mais um texto. Judas. Capítulo único. Versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso soberano Senhor. Cara, como é que nega Jesus Cristo e infiltra? Como é que transforma a graça em libertinagem? Vou explicar uma forma de transformar a graça em libertinagem. Deus é gracioso, Ele te salvou de graça. E o fato dele te salvar de graça faz com que você não precise santificar. Não. Isso é transformar a graça em libertinagem. Não, sim, a graça me alcançou. Mas isso não exclui o fato de eu ter que mortificar minha carne. Mas não é só na imoralidade sexual, igual o povo gosta de achar, não. É em tudo aquilo que Paulo fala aos Gálatas. A habilidade de me relacionar com todo mundo. A habilidade de ser com pessoas que antes eu teria dificuldade. Mas agora, em Cristo, eu mortifico a minha carne, eu mortifico meu julgamento, eu mortifico maledicência. Que a maledicência traz prazer, dopamina para o cérebro das pessoas, sabia disso? Por que fofoca é tão popular? Porque ela é gostosa. É verdade. É um pecado. Igual a imoralidade sexual. É gostoso também. É que a gente ignora que essas coisas são ardis diabólicos. Agora, se eu amo muito fazer uma coisa, eu amo ela mais do que Cristo. Aquilo se torna
torna um Deus para mim. E isso nega Jesus Cristo. Isso nega o soberano Senhor. Como que se infiltra no meio? Simples. A porta da igreja é aberta, irmão. A gente não... C.S. Lewis fala que as melhores pessoas e as piores pessoas estão na igreja. Porque a gente acolhe o que o mundo já jogou fora. A gente acolhe de braços abertos o que ninguém mais recebe, crendo na transformação das pessoas. Todo mundo se transforma? Não. Alguns se transformam, vários, graças a Deus. E por isso que a gente permanece com o mesmo coração. Mas todo mundo transforma? Não. E aí, de vez em quando, de vez em sempre, a igreja vai ter que lidar com esse tipo de coisa. Com o coração aberto para acolher, mas os olhos atentos para entender quem é ovelha e quem está só usando a pele. Amém? Versículo 8 diz: da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades, difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. A gente acostumou com a injúria, irmão, mas injúria não é uma coisa que se faz, não. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Olha a ceia de novo aí. Comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Que poesia! Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente. É um poeta. E acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, estão descontentes com a sua sorte. A murmuração, irmão, murmuração é a marca desse tipo de gente. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos, hoje, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. Vamos ficar de pé? E nesse climinha agradável, antes da gente distribuir a ceia, e agora munido dessa palavra, eu quero te convidar a examinar a si mesmo. Se existe algo no seu coração que pende para murmuração,
pende para o julgamento dos irmãos. Que está com essa mancha maligna. Irmãos, o clamor do Senhor é para a santidade, para o amor e para a graça, cobrindo a nossa vida. Nós oramos, Senhor, para que nenhum mal prevaleça sobre a sua igreja. Para que possamos enxergar com seus olhos os nossos corações, Senhor. Irmãos, como se Jesus fosse voltar agora. Isso é sério. É sério demais. A gente não tem tempo para perder com bobagem, com besteirinha, rixazinha, com bobaginha. A gente não tem tempo para perder orando pelas pessoas que escolheram o caminho de trevas. Tem que orar por todo mundo, por essas pessoas não. A gente ora pelo perdido. A gente ora pelo bebê. A gente não ora pelo diabo. Uma coisa é eu orar por um inimigo mundano que me persegue. Outra coisa é eu orar por alguém que Deus já determinou juízo. Eu não posso orar nada contra a vontade de Deus. Você não vai ver nenhum livro na Bíblia, nenhuma passagem mandando a gente orar por Satanás. Eu já ouvi essa pergunta quando eu estava na igreja de crianças. Mas não dá para orar pelo diabo, não? Não. O juízo dele já está determinado, ele já não se arrependeu. A gente não ora por quem não se arrependeu. Amém? Quero nesse momento que você ore por você mesmo. Você peça ao Senhor para escutar o seu coração. Para que você não participe dessa ceia de maneira indigna. Amém. E antes da gente distribuir a ceia, gente, todo mundo que é nascido de Deus, sendo dessa igreja ou não, todos que são filhos de Deus, já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, podem participar da ceia. Amém? Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa manhã para participar com legalidade, né, dessa ceia? Tem alguém aqui? Levanta sua mão que eu vou orar por você. Ou tem alguém aqui que mesmo que estivesse aqui, estava com esse coração afastado, examinou-se agora e quer se reconectar com o corpo de Cristo. Tem alguém nessa condição? Lá atrás? Amém. Mais alguém? Aleluia.
Mais alguém, queridos? Aleluia. Com suas mãos. Repita comigo, Senhor Jesus, renuncie a toda impiedade, as obras do inimigo. Me comprometo, Pai, a andar em unidade e em santidade, em nome de Jesus. O Senhor se reconduz ao arrependimento. Da mágoa, arrancada dos corações. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode distribuir a ceia, gente, todos estão convidados a participar. Eu sei que a
ceia. Alguém não recebeu, gente? Alguém não pegou? Tudo aí, certinho? Maravilha. Cearmos juntos, gente, dignamente, é nós entendermos que todos à nossa volta são superiores a nós mesmos. É isso que o apóstolo Paulo ensina para a gente. Considerarmos todos superiores a nós mesmos. Não importa a posição social, não importa títulos acadêmicos, não importa o quanto você goste ou desgoste do jeito ou dos pensamentos de alguém. Cear com dignidade é considerar que Deus tem um plano e um futuro desenhado para cada uma das pessoas que estão à nossa volta. E sermos um facilitador desse plano na vida dos nossos filhos. Uma escada. É por isso que nós fazemos isso juntos. É por isso que a ceia é junto. Amém? É por isso que ele divide o pão. Não é cada um pega um pão, ele divide o pão. Amém? Participe do pão com essa consciência. Até que ponto a gente resiste? Hebreus vai dizer que Jesus enfrentou a oposição dos pecadores contra si mesmo até a cruz, e que a gente ainda não derramou o próprio sangue. A gente suporta uns aos outros, a gente apoia uns aos outros. Nosso limite é o sangue. Amém? Não tem limite. Enquanto você estiver em Cristo, enquanto você estiver ligado ao corpo, eu estou disposto a me gastar por você. E assim, é uma responsabilidade compartilhada. Todos nós somos assim. Amém? Jesus derramou sangue. Nós talvez não precisemos derramar sangue, mas nós temos que estar dispostos a ir até o fim. Participe com essa consciência. Aleluia, obrigado, Senhor, pela sua palavra, pela nossa unidade no Senhor. Oro por essa unidade, por essa santificação. Nós declaramos aqui, nesse meio, o poder do Senhor se manifestando nessa unidade. O poder do Senhor fazendo o juízo acontecer. Nós cremos que tudo que vem do Senhor é bom. Nós examinamos a nós mesmos. Então o juízo não é para a gente. Mas nós oramos pela unidade e santidade da sua igreja, Pai. Em nome de Jesus.